E mais do que isso, teve perto de ganhar? Mas teve. O Palmeiras poderia ser o Flamengo de hoje. Poderia, teve a condição. Estava na frente no Brasileiro e tinha a final. Perdeu as duas. E aí, a reação do Palmeiras contra o Atlético e o Ceará mostram que o Palmeiras desse ano, do Abel e dos jogadores, ele foi melhor sem pressão. Quando a coisa pressionou, ele travou. Tanto o técnico quanto os jogadores. Em termos de elenco, jogador, qualidade, o Flamengo precisa mudar mais que o Palmeiras para o ano que vem. É necessário mudar mais o elenco que o Palmeiras. Não é essa a questão. Tem muito jogador bom, jovem, bem contratado, com saúde, com grande investimento. Não é um problema de elenco. Um ou outro jogador vai completar. O elenco do Palmeiras é o mais pronto do Brasil para 2026. O técnico precisa trabalhar melhor. No detalhe, na questão mental. Por que o Palmeiras Farelo foi mental? Sentiu a pressão? Por que joga tão solto contra o Atlético e o Ceará, rebaixa o Ceará, se na hora da pressão contra o Mirassol não consegue andar? Por que aconteceu isso? Isso que ele tem que entrar. É trabalho dele. É na reflexão dele. E, de novo, é uma situação nova para o palmeirense. Ele vai terminar 2025 secando. Era o Palmeiras quem os adversários secavam. O Palmeiras vai ficar... Quarta-feira tem Flamengo e Cruz Azul. O Palmeiras não está. Tem Corinthians e... Quarta-feira tem Cruzeiro e Corinthians. O Palmeiras não está. E com o Corinthians ainda teve... Por isso que o Vessone falou, a temporada para o torcedor do Palmeiras é ruim por esse aspecto. Ele perdeu para o Flamengo e Corinthians. É ruim mesmo, machuca. E ele tinha tudo para ganhar. E não ganhou. E só uma coisa, os últimos 2 campeonatos, o Palmeiras faz as 2 maiores pontuações da história dos pontos corridos como vice. Ele faz 73 contra o Botafogo, era a maior da história, só que na hora de poder só empatar com o Botafogo, rechaça e não empata. Esse ano vai a 7,5. 7,5. Melhora. Faz aí a maior vice-campeão da história dos pontos corridos. Também não bastou. Porque você, na reta final, fez o que fez. Então, no mundo ideal, na frieza do número, você fala, fez 2 grandes campeonatos brasileiros. O problema é que você perdeu os 2. E mais do que isso, aí você tem os requintes todos, né? Você tem a Libertadores, a Copa do Brasil, o Paulista, e entra e chega naquilo que o Massa chega a citar, a Carta da Mancha. A Carta da Mancha, que vai para cima da direção, da Leila, do Abel e também do gerente de futebol, do executivo... ela é o recado para 2026. Se ninguém do Palmeiras tem ciência do que vem em 2026, é como o Massa disse, na estreia vocês já vão ter. Primeiro jogo do Allianz Parque. Não tem mais margem, não tem mais conversa. Se não entregar, se não fizer acontecer, vai vir cobrança e xingamento. O ano, a paz, não vai ter paz. Normalmente a paz acaba no final do ano. Dessa vez me parece invertido. A paz vai acabar logo no começo do ano. Nesse aspecto, para a gente fechar o assunto Palmeiras, nossa, esquece da pressão, de como será, é o pior ano do Abel, assim, ele vai viver um negócio que ele nunca viveu? Cara, acho que em termos de resultado, você chegar... O brasileiro não dá para falar que teve 3 finais. O Palmeiras chegou bem em muitos campeonatos. Iniciar um ano, ele o 20 que ele iniciou, 21, 22, cenário 23, que o Abel não tinha talvez é o pior mesmo, que ele inicia. Eu não tenho dúvida, e me parece que ele não está conectado nisso. Tá. Ele não acho que talvez esteja, por isso que ele está verborrágico. Acho que ele não está conectado nisso. Porque rede social é uma coisa. Quando o Allianz Parque quebrou uma parte dele, ou a organizada quebrou, seja por motivo político ou não, e naquele dia não foi por desempenho, quando o Allianz Parque quebrou aquele encanto, houve aquela quebra do cristal, né? Isso não vai colar mais. Como é que cola isso? Ganhando título. Não tem outra coisa. Porque sempre vai ter um senão. Porque agora ele tem os jogadores que ele pediu, lá estão. Tem muita gente que culpa o scout, eu já expliquei. Não é culpa do scout. Quem assina a contratação é o Abel, cara. Né? Então, ele não tem mais essa prerrogativa de, olha, a gente não tem dinheiro, eu trabalho com o que tenho, eu improviso o Zé Rafael de 5 porque eu perdi o Danilo, eu vou com o Rony porque não tem outro. Né? Lembra? Isso foi
o elixir do trabalho do Abel foi ganhar títulos com times que não eram assim, né? Vamos lá, espetaculares. Agora não, cara. Ele vai ter pro ano que vem o Paulinho, o Flaco, o Vitor Roque, o Felipe Anderson, né? Tô falando de 5 jogadores aqui, né? O Andrés Pereira, 6, o Gustavo Gomes. Agora, como é que você explica a fase do Piquerez, que ainda me parece enrabichado por ano de armas, e o Murilo, cara? Os caras não acertam um passe. Mas entendeu? É responsabilidade dele, cara. Mas eu tô um pouco tirando. As carteiradinhas que ele tá dando é porque tem alguém que tá sentindo. Quando ele fala, vocês não vão querer passar a imagem que o meu ano foi ruim, que o ano foi... Quando ele começa a dar as carteiradas é porque ele está sentindo. E aí tem outra questão que para mim não sei quanto. Para mim tem uma questão aí que é fundamental e vem de cima para baixo. O Palmeiras perdeu o campeonato também fora de campo. Não foi só dentro do campo. Depois daquele maldito jogo contra o São Paulo, que se eu pudesse voltar, eu falei, marca o pênalti, faz o 3-0, perde este jogo. Porque a partir daquele jogo o Palmeiras virou a genie do futebol brasileiro. É sistema, é esquema, é método. É CBF verde, é influência no grito não, é jornalista publicando fake news. Cara, e a Leila Pereira, senhora presidente, ao abraçar o chau de presidente da CBF, acaba abraçada a um boneco de cera. Mas lembrando que o Abel poderia na coletiva... Isso, para mim, foi fundamental. O Palmeiras perdeu a guerra. Leila e Barros foram engolidos por BAP e Boto. Só que o seu Abel poderia na coletiva desse mesmo dia e falar, ó, gente, foi um pênalti, ele não fez isso. Ele nem ajudou. Mas o ponto do Massa é interessante, porque se o Palmeiras pode perder 3-0 do São Paulo, com essa que o Arnaldo falou assim, o time consegue se regenerar rápido, capaz no jogo seguinte ganha. Porque, cara, é nítido. Claro o próximo jogo era Flamengo e Palmeiras. E a gente viu o que o Wilton fez. Eu não estou justificando a derrota para o Flamengo com o Wilton. Mas dizer que se este jogo tivesse acontecido depois de uma derrota de 3-0 para o São Paulo, o seu Boto não teria acordado lá em Salvador, né? Depois do jogo contra o Bahia, em que o Flamengo perdeu a liderança. Perdeu a liderança aí. Então, para mim, respeito a opinião dos colegas, isso também foi muito importante. Ponto. Muito bem, a gente já falou no começo ali um pouco sobre a questão do rebaixamento, mas vale voltar aí rapidamente, passando os gols de Internacional e Bragantino, nossa faquinha de bolo Puma, o Internacional escapou. Questão, Vessa, e 2026? O Abel disse que ele até brinca com o repórter. Na verdade, vamos então ouvir o Abel antes. O Abel Braga. Vamos de gols. Pode falar, Vessa. Não, o Abel fala, você vai ser o treinador do Inter? Ele falou, eu, treinador? De jeito nenhum. Porque ele deixou claro que era para aqueles 2 jogos só e acabou. Ele não tem nem, pelo visto, não tem saúde para ser o treinador, que é muita pressão. Você viu que ele falou, Covid machucou muito, ele não lembra o nome do jogador. Ele não tem condição mais de saúde para E aí dirigir. Ele disse que se precisar ser um manager, alguma coisa, ajudar ali na coisa, mas não como treinador. O Inter escapa de praticamente entrar em um colapso financeiro absurdo, porque ele passaria de 80, 90 milhões de TV para 10, e diante de um cenário desse, você vira um colapso financeiro, então ele evita esse tipo de coisa, vai ter que revigorar, tem muito jogador veterano, Mercado, Alan Patrick, tem muito jogador mais veterano, já ouvimos essa história, né? E vai ter que ver o que acontece, mas acho que o susto passou. E agora é tentar se organizar. É o último ano de gestão também do Barcelos, lá do presidente. Estão pedindo para que ele, agora que ele não caiu, mas deixa o clube, deixa outras pessoas trabalharem, mas eu achei muito difícil. O ego do cara, ele aceitar esse tipo de coisa. Deixa eu só pontuar uma coisinha do ano de 26 do Palmeiras. Pelo menos 2, pelo que eu tenho de informação, um 5 e um zagueiro vão chegar, tá bom? O Palmeiras vai mexer no elenco. Vai gastar mais 800 milhões, quebra o clube. Não vai fazer isso não, vai trocar, vai mexer. Vai vender um aqui, vai vender outro ali e vai mexer no elenco, que é necessário, porque alguns jogadores não estão conseguindo desempenhar. Muito bem, Arnaldo. Você acha que o ano do Internacional 2026 vai ser complexo, mas tem outros times que vai ser mais ainda?
Não, eu acho que o Inter, ele sonhou grande em 2025 e quase foi, como o Vessone falou, uma tragédia completa. Se ele entender que 2026 é para ele disputar os torneios para não cair e não para ele ganhar, com o calendário que ele tem, ele consegue. Né? Ele não joga nada, só a Copa Sul-Sudeste. Né? Isso. Ele não joga torneio sul-americano. Então, é olhar para 2025 e a gente mirou alto e não colheu nada. É reformular e fazer um time para acabar o mandato e permanecer na primeira divisão. Que deveria ser a meta de vários outros grandões que não são mais grandões hoje, nesse momento. Se ele pensar alto, se ele quiser, ele não vai conseguir. E, de fato, foi um alívio gigantesco. Essa questão econômica que o Vessone frisou é muito importante no atual estado. E a questão é tal anímica que lá é muito diferente de outros lugares. Era o título que o Grêmio queria na temporada, o rebaixamento do Inter. A mobilização para o rebaixamento do Inter, do rival, era absurda. A ponto de eles estarem na torcida do Bragantino. E não aconteceu. Então, mas é aquilo. Qual vai ser o treinador? Qual vai ser o perfil do time e tal, para ter uma temporada mais segura em 2026.